Partes burocráticas impedem aí o anúncio do Vitor Roque pelo Palmeiras, pessoal. Já tá tudo certo. Barcelona, Betis, Palmeiras, tudo certo. FIFA liberou. Federação Espanhola já deu aval também. Agora é só a papelada, pessoal. Tá correndo atrás e tem que ser até amanhã. É até amanhã, sexta-feira, porque sexta-feira fecha a janela de transferências. Então, agilizar, é correr atrás. Palmeiras está fazendo tudo para anunciar o Vitor Roque hoje, no mais tardar amanhã. Agora, pessoal, é só se alguém não trabalhar bem. Alguém aí que der contra, alguém que não quiser que a negociação tenha um desfecho, porque já está tudo encaminhado, já está tudo certo entre todas as partes. A negociação aí girando de 150 a 185 milhões. Maior compra da história do futebol brasileiro. Vamos aí reagir a esse debate aí, falando sobre a negociação entre Palmeiras e Vitor Roque. No final do vídeo eu estarei de volta. Vou falar com alguém que cobriu o Palmeiras tanto tempo. Abre o seu coração, vai. É o seguinte, eu acho que a Leila, primeiro ela falou em várias vezes na terceira pessoa, eu acho, tudo bem, cada um faz o que quiser, que fala do jeito que quiser. A única coisa só que eu acho que a Leila fala sobre o entretenimento, tudo, e a gente faz aqui também a questão, de fazer uma coisa leve e tal. Se a Leila encarou dessa maneira, ok. Só que o que acontece é que o Palmeiras estava para ser eliminado, se classificou. O ponto é que nenhum diretor, isso só uma opinião que eu tenho, ninguém é maior do que a instituição. A instituição é maior do que eu, você, do que todo mundo. São Paulo é maior que diretores, que presidentes, que técnicos que passam por lá. O Palmeiras, o Corinthians, sim, lógico que sim. A instituição é muito maior. Todo mundo passa por isso. Ou seja, quem é maior? O Corinthians é muito maior do que os jogadores que passaram lá. Você acha que no São Paulo todo mundo acredita nisso? Ah, não sim, mas aí depende do como você Mas aí tem a questão dos Agora, egos, a Leila explicou, e tá tudo bem, se a Leila acreditou nisso, tá, precisa ver como o torcedor vai se comportar. Mas a Leila aproveitou também para provocar dirigentes rivais, inclusive a própria torcida, e ela deu aquela cutucada também da torcida organizada do Palmeiras. E outra coisa que eu já falei aqui, e o Bubu quer falar no ar. Eu só acho que a gente não pode citar que só uma gestão é vencedora e que o clube passa a existir depois daquilo, não. Tem coisas boas lá atrás, como tem coisas que também não foram tão legais. Eu acho que quando ela se refere a ela, eu não fazendo uma defesa, mas é a impressão que eu tenho do que ela fala do discurso. Ela se refere a ela com o investimento da Crefisa. Sim. Não a era dela presidente. Então, mas antes do investimento da Crefisa, teve o investimento, por exemplo, do Paulo Nobre. Que reergueu o clube. Que ajudou a reerguer o clube. Antes disso, teve investimento da Parmalat, que ajudou também. Mas era com o Paulo Nobre que começa o momento do Palmeiras, sim, não é a Parmalat é outra história. Antes da Parmalat, por exemplo, Biner, tinha as academias do Palmeiras, que foram históricas, e o Palmeiras... Então, o que eu estou contando são a história. Então, só para citar, por isso que eu falei que não é tão... E ninguém é mais do que a instituição. Agora, primeiro ela falou sobre a explicação do post dela. O que vocês acharam? Concordam com ela? O que você acha, Birner? Eu acho que, assim, você olha o discurso da Leila, eu vou dividir o comentário, tá? Ela fala do Palmeiras como entretenimento, futebol, e também. Fala como uma marca, ela fala da marca Palmeiras, né? E ela trata isso como uma executiva num nível extremamente elogiável quando você olha a parte financeira, respeito às questões do clube como instituição. Ela mandou recado ali para clube que atrasa salário, para clube que não cumpre seus compromissos em dia. Ali, graças à era Crefisa mais Paulo Nobre, para juntar essa era de recuperação do Palmeiras até chegar no ponto que chegou hoje, o Palmeiras é um clube financeiramente exemplar. O Palmeiras dá aula de gestão nesse aspecto, né? O que, para mim, falta um pouco para a Leila é o jeito que ela acredita no futebol. E eu entendo ela, porque o futebol está virando cada vez mais dinheiro, e deixando de ser pertencimento. O preço dos ingressos e algumas questões afastaram uma parte da torcida do Palmeiras do estádio. E eu não sei se isso é bom no longo prazo. Porque, para mim, futebol passa muito, repito, por hereditariedade, pelas histórias que você conta de quando você foi aos jogos com o seu pai, com o seu avô, com a sua família, com seus amigos, né? Ou você entrar num estádio de futebol e, por ser um ambiente mais informal, você se sentir
como se estivesse na sua casa, quando você está do lado da torcida que canta junto e canta muito, você chega num lugar diferente, ao qual você sente que você é diferente de qualquer outro lugar que você entra, mesmo seja outro lugar que você goste. E essas coisas, na era do dinheiro do futebol, e não é uma coisa palmeirense, estão diminuindo. O futebol está cada vez mais distante do torcedor. Sim. Eu sempre gosto de dar um exemplo pelos jogadores. O Pelé, o maior da história, o rei do futebol, um deus do futebol, podia andar na rua. Os grandes jogadores hoje não podem. O Neymar não pode sair na rua aqui, o Messi não pode sair na rua, o Cristiano não pode, porque isso faz parte do distanciamento, da espetacularização. Isso rende dinheiro para todo mundo. Os salários são maiores, as transações são maiores. Né? Então, se tornou um business gigantesco. Então, né? Negócio puro. Por esse aspecto, a Leila tem razão na maneira como vê o futebol. E você não pode discordar em nada do que ela disse. E aí, como não é mais uma coisa só de paixão, de amor, passa a ser o entretenimento, o postzinho dela, que também não tem nada demais, eu concordo com ela, passa tranquilo, porque é uma brincadeira, porque o futebol é um entretenimento. Se você enxergar o futebol como algo sagrado, algo do amor do seu clube, e eu acho que o futebol até hoje veio de paixão, porque se fosse por beleza de jogos, 90% do futebol não existiria, aí eu acho que temos um problema. Exatamente, mas aí eu vou lembrar para vocês... Mas eu não critico a Leila pelo que ela fez. Mas, por exemplo, ela posta na rede social dela. Por exemplo, ela virou meme e ela brincou e ela falou sobre a questão da leveza. Vamos lembrar aqui, Leila, e acho legal a gente lembrar também, porque eu também não vejo... É uma provocação, mas é uma provocação dos rivais. Toda vez que o Palmeiras é eliminado nos pênaltis, vem ela batendo pênalti no Allianz Parque. Assim não dá, perder pênalti não dá, entendeu? Só que aí são os outros caras mandando... Eu não tenho... Imagina se eu tô num grupo de palmeirenses. Imagina se eu tô lá. Aí recebo... Lá não vai ter a zoeira lá, mas no outro grupo, os caras vão mandar para você. Quando alguém do grupo, e no caso ela como presidente, vai lá e coloca, talvez isso tenha incomodado o torcedor. Entendeu? Que aí o cara já não leva por essa questão. Eu acho que foi essa a leitura, mas sobre ela postar ou não, e ela falou que fez com essa... E agora ela explicou as reações também são exageradas. Sim. Você pode não gostar, você pode se sentir provocado. Mas o Palmeiras estava quase para ser eliminado na primeira fase. Do estadual. Muda nada. Lógico que muda. Muda nada. Vai voltar esse assunto. Vai voltar esse assunto do estadual. O Abel usou o estadual para dar rodagem a jogador de base. Mas muda. Eu acho que o Palmeiras tinha que jogar mais. O Corinthians fez, São Paulo fez e classificou. O Palmeiras foi lá aos 43 do segundo tempo para se classificar. Imagina se cai. Então tudo bem. O que foi errado? A culpa é da Leila? Não, me põe no meio não. É você. A Leila paga os salários em dia, não paga? Os prêmios em dia. Claro. Eu sei que obrigação. Eu sei que o Palmeiras precisa obrigação, mas pouca gente cumpre. Concordo contigo. Aí já vai falar daquele... O Palmeiras precisa de um centroavante. Eu concordo. Precisa contratar jogadores. Foi pro mercado, está disposto a contratar. Não sei se vai. Mas vários jogadores que o Abel pediu foram contratados. Pagaram 50 milhões do Flaco Lopes. Do seu amigo Flaco Lopes. Né, por exemplo. Fizemos as pazes. Fez as pazes. Ainda bem, melhor assim. Lógico. Então... se você quer olhar a responsabilidade pelo Palmeiras ter dificuldades de classificação no estadual, se para você isso é tão impactante assim, você não pode olhar só para Leila. Porque só falta você falar que o Palmeiras não ia classificar porque não trouxe centroavante. Não é isso. Mas estou dizendo que ela fez a postagem. Então tudo bem. Você quer falar da temporada, isso eu concordo sim. com o centroavante. Isso. Assim eu tô fechado contigo, Exatamente. precisa. Mas o estadual não. Não, isso sim. Mas... O estadual você olha pro treinador e pros jogadores. Isso. Ela explicou, estão mais calmos. Você está mais calma com a explicação dela? Sinceramente, não faz chover nem faz sol. Não faz diferença. Ela é uma gestora. E como gestora, ela se porta como ela acha que tem que se portar. A torcida vai gostar hora sim, hora não. Se ela conseguir contratar um centroavante de qualidade, se o Vitor Roque chegar, essas brincadeiras ficam para um segundo plano. Se o Palmeiras na temporada tiver sucesso, ok. Se não tiver, ela vai ser cobrada de novo. O futebol hoje virou isso. Futebol hoje é isso, é a cobrança incessante, o Palmeiras muda de patamar, mas não começa na era Leila, tem o auxílio dela sim, tem o auxílio de vários setores ali que passam a se tornar organizado. Eu acho que isso tudo aí é muita falácia, acho que o que importa é o campo. E tem também, Zé, e daqui a pouco eu vou ouvir o Bubu sobre Bubu é sentimental, eu gosto. A alfinetada dela nos rivais. E o... Eu entendi essa onomatopeia. Mas ele gosta. Ele faz... Como é que é? A alfinetada dela nos rivais. Tá?
Zé, mas ela aproveitou também para vamos, como é que é? alfinetar. Põe o alfinete. Ele não gostou do cavalinho, o alfinete ele gostou. Melhor. Faz o alfinete. Quer ver? Ela alfinetou também a torcida organizada. E aí, Zé, o Zé nem gosta de lembrar. É uma relação muito mais antiga, Já né? foi boa, ficou ruim. Isso. É a vida. Eu tenho que falar mesmo? Falar sobre essa... É O que você muito achou claro. desse Não, cenário? eu falei isso aqui quando ela entrou na presidência do Palmeiras. Ela entrou usando muito da influência da torcida organizada. Chegou a pagar, se eu não me engano, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Sim, financiar o carnaval da torcida organizada, da Mancha, né? Que é a torcida campeã, a Mancha. Palmeiras, foi Essa campeã foi. e tal. E aí, depois que ela se negou a manter, né, o pagamento e cortou a verba, mudou totalmente o tipo de comportamento, tanto de lá como de cá. Né? Eu falei no dia que ela assumiu, eu falei, é um relacionamento que a gente já sabe como vai acabar. Né? E ela tem que ter muito cuidado com isso. Como presidente, ela tem que ter muito cuidado com isso, porque nós sabemos como funcionam determinadas torcidas organizadas no futebol brasileiro, determinadas não, na grande maioria, quase todas, né? Em relação ao poder, à ganância, às vezes a torcida organizada se sente muito mais importante do que o próprio clube, né? Muitas vezes você pergunta que time você torce, ele fala, não, eu sou da torcida tal, e depois fala que torce. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que, a princípio, quando ela entrou, ela não tinha noção do que iria acontecer. E depois ela foi entendendo, porque é normal, ela nunca tinha sido presidente de um clube de futebol. E depois que você conhece como funciona, né, Berner? Os meandros do futebol, os corredores, os bastidores, você acaba tendo que, às vezes, em determinados momentos, ou você tira o pé, ou você vai ficar pisando em ovos sempre. E ela resolveu tirar o pé. E aí você tem que pagar você paga o preço. Eu acho assim, eu acho que o Palmeiras, eu sempre falei isso aqui, volto a falar, o Palmeiras como exemplo, para mim é um exemplo de administração, é um exemplo de clube que sabe o planejamento que tem, é um exemplo de que sabe o que tem que ser feito. É só você olhar ali, quanto o Palmeiras conseguiu vender esses dois meninos aí, Hendrick e... Foram 3 garotos que chamados de bilhão. O Palmeiras atingiu o bilhão. Quanto? Em 3. Em 3, né? Em 3 garotos. Eles custaram mais do que o São Paulo, que o presidente de São Paulo cogita vender a base. O Palmeiras poderia comprar pedaço da base, óbvio. o Palmeiras poderia comprar 2 cruzeiros. Sim. Dois cruzeiros e ainda sobrar 200. Isso é verdade. Só com a venda desses meninos. Então, assim, mas só vendeu? Não. Aí você pega os títulos do Palmeiras dos últimos anos. Concordo. Então, assim, não tem como você falar que a administração é ruim. Não, Zé, não tem como você falar que o planejamento é ruim. Né? A vida ela é feita de ciclos. O ciclo do Palmeiras com determinados jogadores, ele se fechou. Por isso que o Zé saiu, por isso que o Danilo foi embora também, porque recebeu o Rony, o Dudu. O Rony. Então, assim, ele vai se fechando. E o Palmeiras foi muito hábil em mudar. Agora o Palmeiras está para uma transição, porque chegaram novos jogadores, deve chegar o Vitor Roque baratinho, né? Deve chegar o Vitor Roque baratinho. Uma contratação de clube brasileiro, 25 anos. É só lembrar que em valores. É só lembrar, Bom. Andréas Pereira, o Palmeiras tentou até o último minuto e o Andréas Pereira falou não. O Claudinho estava tudo certo, o Claudinho chegou na última hora, optou pela proposta do Zenit. Então, o Palmeiras foi atrás de determinados jogadores. Vale lembrar, o Palmeiras foi atrás do Júnior Santos. Para o Palmeiras, o Atlético pediu 14 e o Júnior Santos acertou por 8 milhões no Atlético Mineiro. Né? Então, assim, tem muitas coisas agora. Se você faz um planejamento e uma boa campanha durante muitos anos e você bate agora no peito e fala o Palmeiras arrecadou 1 bi e 200, você vai ter que pagar por isso, porque a próxima negociação, opa, você tem 1 bi e 200, nós vamos negociar. O Palmeiras é mais caro. É mais Pro Flamengo caro. é mais caro. Vai ser sempre mais caro. Mas E não mais dá. difícil tirar jogador, pagam mais também quando forem tirar jogador. Mas não dá, oferta e demanda. assim, alguns detalhes. É lógico que tem a vaidade, tem o ego de todo e qualquer ser humano que assume um posto como esse. Né? Como hoje você ser presidente de clube, você se torna também uma celebridade. Sim. Também uma celebridade, porque eu sou de uma época que o presidente não dava autógrafo. Hoje em dia o presidente dá autógrafo, sessão de fotos, uma série de coisas. Pegou o Vicente Matheus? Peguei. O Vicente Matheus eu não peguei, eu peguei o do Alib, mas eu digo... Mas não era assim, ele era muito mais pelas declarações. É que hoje né? no futebol tudo é popstar, né? Então, assim, Isso também é de verdade. uma coisa, mas eu, sinceramente, eu acho a administração dela, do Gagliotti e principalmente do Paulo Nobre, excepcionais. Eu acho que o Palmeiras
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Vitor Roque. Novamente eu falo aqui, pessoal, já tá tudo certo. Barcelona, Betis, Palmeiras, valores, tudo encaminhado, tudo certo. Agora mesmo é só a questão da burocracia dos documentos. Vai documento para lá, vem documento para cá, libera documento, fecha assinatura e tal, e isso. E é aquele negócio, é só hoje e amanhã. Então o Palmeiras quer anunciar o jogador hoje, se não quiser, só amanhã. Passou de amanhã, aí já era, pessoal. Aí só em junho, só em junho. Tá certo? Tá. Se não for agora, vai ser em junho. Mas, para ser agora, não depende só do Palmeiras. Depende de muitas coisas aí. É aquela burocracia de sempre, né? É aquela burocracia de sempre. Às vezes você quer receber um salário do banco, e aí o banco atrasa, a empresa atrasa, e o salário não sai, aí passa aquele negócio, é isso aí. É isso aí que o Palmeiras está passando agora, é a questão da burocracia. Vamos ver se o Palmeiras consegue aí fazer o anúncio hoje ou no mais tardar amanhã. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.